Tagui, Donald Trump segue no seu ataque, aliás, a gente tem que classificar dessa forma, a autonomia universitária nos Estados Unidos. E agora é a vez da Universidade Harvard, talvez a universidade mais conhecida dos Estados Unidos, que fica em Cambridge, no estado de Massachusetts. Donald Trump disse hoje que, abre aspas, talvez a universidade devesse perder seu status de isenção fiscal e ser taxada como entidade política, fecha aspas. É importante destacar que nessa semana o governo Trump ele cumpriu aí a sua ameaça e retirou o financiamento federal da Universidade de Harvard depois da faculdade ter se recusado a concordar com uma lista de demandas do governo Donald Trump. Foi enviada uma carta à universidade, essa carta é pública, e a universidade ela se recusou a atender às exigências do governo americano. Cerca de 2,3 bilhões de dólares e subsídios em subsídios e 60 milhões de dólares em contratos plurianuais em fundos federais para Harvard foram congelados de acordo com o Departamento de Educação dos Estados Unidos. Quando a gente pega a carta que foi enviada para Harvard, na prática, ela fere claramente a autonomia universitária. Ela quer uma submissão da universidade aos desígnios e à agenda do governo Donald Trump. E não é assim que funciona. Você está falando de uma universidade que vem lá do século XVII, a Universidade Harvard é do século XVII, e ela preza ali pela sua autonomia e não vai aceitar a agenda presidencial. Na prática é isso. O Donald Trump tem a agenda dele e ele quer que a universidade siga a agenda dele. É importante destacar também, Tanguy, que a Universidade de Colômbia tem sido bastante criticada porque acabou aceitando a pressão do governo Trump justamente para que houvesse ali a preservação dos fundos federais. De qualquer maneira, a gente está falando de um movimento muito perigoso nos Estados Unidos. A autonomia universitária é coisa muito séria. A autonomia universitária envolve justamente o desenvolvimento científico, envolve realmente o desenvolvimento de novas ideias, e os Estados Unidos são conhecidos por terem excelentes universidades, quer dizer, terem universidades de ponta, terem universidades realmente onde o pensamento é capaz de florescer de forma muito significativa, universidades que têm a capacidade de atrair alguns dos melhores cérebros do planeta, e é algo extremamente autoritário, mas a cara do Donald Trump, querer que essas universidades se submetam a uma agenda do governo americano. Não é uma agenda do Estado americano, é uma agenda do governo americano, e isso acaba sendo ali uma acaba sendo um precedente perigoso, né, que é colocado, mas é interessante, né, porque o Trump tem atacado as universidades, tem atacado a justiça, desrespeitando ordens judiciais, tem atacado os escritórios de advocacia, que de alguma forma acabaram entrando com ações contra ele ao longo dos últimos anos. É o governo Donald Trump tentando seguir ali o manual dos autocratas, né, Tanguy? É disso que se trata quando a gente observa a sua atuação na política americana. E uma coisa que é interessante, né, nessa questão das universidades é que a justificativa, grande parte das vezes, é mas essas universidades não querem perder o dinheiro, né? Foi o caso lá de Columbia, né? Universidade tradicionalíssima em Nova York. E, de fato, é muito dinheiro, né? O governo federal estava bloqueando ali 400 milhões de dólares para a universidade. A questão é que, quando você vai ver a saúde financeira de Colômbia, é uma universidade que tem muito dinheiro, Daniel. É uma universidade que tem aí, certamente, mais de 10 bilhões de dólares. Então, não é exatamente o dinheiro. É claro que 400 milhões é muito dinheiro. É claro que é. Claro que 400 milhões faz falta para qualquer um. Mas você também teve, e é isso que está sendo a crítica, uma espécie de capitulação política. Politicamente, Colômbia se deixou levar. Não, beleza, não quero comprar briga, o governo federal é poderoso, a Casa Branca é poderosa, o Trump é um cara poderoso, é presidente e tal. Vamos tentar levar como se isso pudesse levar, eventualmente, o Trump a esquecer Colômbia. Só que ele não vai esquecer. Ele tem essas universidades, de fato, na alça de mira, e acho muito difícil que ele tenha algum tipo de recuo. Continuando falando, aliás, sobre o Donald Trump, Daniel, uma promessa que ele fez durante a campanha era exatamente militarizar o controle da fronteira.
particularmente da fronteira entre Estados Unidos e México. E ele anunciou hoje, Daniel, a transferência emergencial de cerca de 110 mil hectares de terras federais na fronteira entre México e Estados Unidos para o exército americano. Então, o objetivo é, de fato, militarizar os pontos mais importantes da fronteira. Então, o Departamento de Interior informou que essas terras vão ser cedidas ao Exército por 3 anos, inicialmente. Depois pode, inclusive, ser aumentado, pode ser ampliado a partir daí. Mas o fato é que essa era uma promessa de campanha. Ele prometeu que, olha, as fronteiras americanas vão ser protegidas, nem que tenha que ser pelo Exército. Então, vamos ver até onde que isso vai, Daniel Souza, mas aparentemente temos o Donald Trump cumprindo uma promessa. A gente sabe que o Donald Trump ele não é um estelionatário eleitoral, né? Ele promete, ele vai lá e faz exatamente aquilo que ele prometeu. Então, temos mais um ponto aqui importante, a militarização de uma parte significativa da fronteira entre Estados Unidos e México, Daniel Souza. Tem registro que haverá uma reunião de cúpula em Brasília nos próximos dias 16 e 17 de abril, essa semana, entre o Ministério da Agricultura do Brasil e o Ministério dos Assuntos Rurais da China. E o que a gente observa na prática é que a agenda envolve, basicamente, claro que existem outras temáticas, como questões climáticas, certificações, etc. Mas na prática, Tanque, os chineses estão vindo aqui para o Brasil. Então, estávamos pensando em comprar mais comida de vocês. Tem grão? Estávamos, Vocês têm grão? Vocês têm frutas? o que vocês têm aí para entregar para mim? Né? Porque eu estou com um probleminha com outro parceiro comercial meu, que é um grande fornecedor de grãos, que é um grande fornecedor de carnes para mim. Um tal dos Estados Unidos. Acho que você não conhece. Você não deve conhecer, não. Você não deve conhecer. E eu queria aqui me aproximar. Vamos dialogar aqui, porque me disseram que talvez você tenha aí mais carne para vender, mais grãos para vender, e acaba sendo uma possibilidade de nós estreitarmos laços aqui entre os nossos países. Então, teremos aí uma reunião nessa semana, e o interessante é que os chineses vêm a Brasília, né, Tang? Mostrando aí um enorme interesse em aprofundar questões relacionadas ao fornecimento de alimentos por parte do Brasil à China.